Bora lá para o IME 2024, primeira questão de orgânica, uma questão bem difícil. Ele apresenta essa série de reações onde nós temos que descobrir quem é A, B, C e D, que representam os compostos orgânicos formados majoritariamente em cada uma das reações, a alternativa que contém as nomenclaturas viáveis para cada um desses compostos. Então vamos revisar, meus caros. Primeira etapa, essa acilação de Fiedel-Crafts. Nós temos na primeira etapa, então, a adição daquele grupo acil, o catalisador AlCl3 é que faz nos lembrar isso, não? Existe uma interação do nosso ácido de Lewis com a base de Lewis, vai se formar aqui um certo carbocátion que vai receber esse ataque do par de elétrons do benzeno. Então o composto A, poderíamos colocá-lo dessa forma aqui, com este carbono, C-O, e os outros carbonos ao lado, mais HCl no caso, e esse seria o nosso composto A. Agora, desse composto A, deixa eu melhorar um pouquinho aqui o desenho dele, vamos colocar aqui um CH2, CH3. Na próxima etapa, ele pega esse composto A e clora ele. Então é uma cloração de um benzeno já com dirigências. Aí entra ortoparadirigências. No caso, nas aulas que eu costumo apresentar aos alunos, nós fazemos uma análise da eletronegatividade do ligante no benzeno. Então veja que aqui é negativo, certo? O oxigênio mais eletronegativo, gerando uma carga positiva neste carbono. Essa carga parcial positiva vai gerar um efeito indutivo, menos, mais, menos, mais, menos, mais, menos, mais, e aqui seria até menos, no caso. Né? Entre carbonos não há diferença de eletronegatividade. A minha análise fica realmente somente nessa carbonila. Esse método é um método para resumo, gente. Se você quiser se aprofundar mais naqueles efeitos de doação de elétrons ou retirada de elétrons no anel benzênico, aquela história de ativação, desativação, é só você buscar a minha playlist aqui de exercícios e reações orgânicas. Mas veja que nessa análise eu estou colocando o negativo, que é justamente onde os elétrons tendem a se posicionar para que a ligação seja feita. Eu preciso de elétrons, inclusive. Então, nessa reação agora com o Cl2, você tem a adição justamente na posição em meta. E aí você tem o composto orgânico formado, CH2, CH3, com cloro aqui, e a saída de outro HCl. Então aqui nós tínhamos menos HCl, que de novo menos HCl. Estou fazendo de uma forma resumida. Nós já temos dois compostos. Esse, meus caros, tem 3 carbonos. Vamos já pôr o nome. Então seria propano. Só que eu tenho uma carbonila, que indica para mim cetona, propanona. E a cadeia de carbonos aqui, benzeno, vai se delimitar como fenil, que é uma cadeia muito grande, mas que tem um radical mais confortável. Imagine que eu dê aqui como benzeno, como é que eu vou dar o nome desse radical muito louco? Então é melhor eu colocar esses daqui, esses 3 carbonos, como cadeia principal, propanona. E assim eu ponho um fenilpropanona. Aqui, mais ou menos a mesma história. Né? Nós temos que pensar na posição do cloro em relação ao nosso grupo fenil, certo? Que está na posição 3, 1, 2, 3, que é a história de orto-meta. Então, nós temos agora na posição 1, quem? Não é mais fenil, é um 3-cloro-fenil. E o resto que a gente já tinha visto lá, propanona. Então essa é uma nomenclatura um pouco pesada, mas vamos tentar depois olhar para as alternativas. Então já fizemos a primeira etapa, a primeira e a segunda etapa. Agora na terceira você tem um aquecimento com ácido sulfúrico. Isso caracteriza uma desidratação, meus caros, aquela perda de ligações. Então
Aqui foi a primeira etapa, aqui seria a segunda etapa, né? Vamos à terceira etapa. Temos aquele grupo alcosítio, que é um álcool primário, diga-se de passagem, com ácido sulfúrico a quente. Então isso vai nos fornecer quem? Uma desidratação. Você tem aqui o grupo Hzinho para formar par com este, né? Poderíamos colocar aqui embaixo para deixar claro a formação de moléculas de água. Então vai sair água menos H2O. Deixa eu colocar o triângulo em cima para ficar mais fácil aqui a notação. Então menos H2O forma-se a dupla. Essa dupla é o composto C. 1, 2, 3, 4. Então, buteno. But-1-eno. Esse é o composto. Que, por sua vez, vai sofrer agora uma adição. Uma adição, mas veja que sacanagem, você tem a presença de um peróxido. É anti-Markovnikov, rapaz. É brincadeira isso, gente. Então, nós temos que os hidrogênios vão para os carbonos menos hidrogenados. Aqui você tem CH2, aqui tem só um CH. Então você vai produzir um bromo aqui na primeira posição, certo? Que é o 1-bromo butano. Então veja só quantas coisas. Primeiro a adição eletrofílica. Depois as dirigências, ortoparadirigências, oxidações formando duplas e a adição depois seguindo contra Markovnikov. É de fato o conteúdo necessário para a prova do IME. Agora vamos dar uma olhadinha. 1-fenilpropanona. Você já poderia eliminar esse 2 aqui que está errado. Um outro que eu acharia mais tranquilo de ser feito era essa terceira etapa com o buteno 1. Então você já eliminaria esse 2-buteno. Você já está entre A e a C. Como a adição aqui tem que ser lembrada, né, supondo que você está com dificuldades na nomenclatura do outro, mas você tem um bromobutano, obrigatoriamente um bromobutano. Isso já te leva à letra A, onde o clorofenil que eu tinha falado como radical aparece, e não 4. A própria ideia da ortoparadirigência creio que dá uma luz sobre o cancelamento desse número 4. Isso aqui estaria errado. Perfeito, meus caros? Muito bom. Com isso, detalhe, né, que ele coloca 1-propanona, né, para designar a posição da ona. Acho desnecessário nesse caso, mas tudo bem. Mas letra A para essa questão do IME. Reforço o convite. Se você quer estudar um pouco mais de reações orgânicas, vai lá no meu link com as aulas sobre o assunto. Valeu!